Graça e paz para todos nós, amém? Passando mais uma vez para compartilhar a palavra de Deus a todos nós, mas eu quero deixar um convite a todos. Compartilha meus vídeos, se inscreva em meu canal, deixa seu link para que mais pessoas sejam abençoadas através da palavra do nosso Deus. Eu quero deixar uma reflexão em nosso coração que está lá no livro de Gênesis, no capítulo 41, versículo 9, que diz assim: Então o chefe dos copeiros disse ao faraó: Hoje me lembro de minhas faltas. Quando nós observamos aqui, quando aqueles dois homens foi colocado na prisão, quando o faraó mandou que colocasse os dois na prisão, o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros, José também estava naquela prisão, aonde tinha sido colocado por Potifar, diante daquela calúnia que a esposa de Potifar faz contra José. Naquele momento, aqueles dois homens tiveram sonhos. O copeiro sonhou e o padeiro também teve um sonho. E eles vão até José e compartilham com José os sonhos que eles tiveram. E naquele momento, José revela o sonho ao padeiro, onde José fala que ele iria ser decapitado, e também revela o sonho do copeiro, que ele iria ser restituído do seu cargo. E eu posso observar aqui que quando aqueles dois homens foram tirados da prisão, José vira para o copeiro e fala: lembra-te de mim quando tudo ficar bem. É como se ele pedisse: olha, fala sobre mim para Faraó. Lembra de mim quando tudo ficar bem. E observa aqui que ele não falou aquilo pro padeiro, porque ele sabia que o padeiro iria ser decapitado. Mas quando ele sai da prisão, tudo que José revelou, tudo que José falou aconteceu. Naquele momento, aquele copeiro não se lembrou de José. Passa-se 2 anos para que ele venha se lembrar de tudo que tinha acontecido no momento que ele esteve preso juntamente com o padeiro. Mas naquele momento, quando o faraó também tem um sonho, depois de 2 anos, o faraó também teve um sonho, aquele sonho com as vacas gordas, as vacas magras, onde ele sonha também com as espigas, que foram 2 sonhos que o faraó teve, que ele sonha também com as espigas gordas e as espigas mirradas. O faraó chama todos os magos, adivinhos, intérpretes do Egito, para que viesse trazer revelação. Mas ninguém foi capaz de revelar a faraó o sonho que ele teve. E naquele momento, diante daquele acontecimento, o que acontece? Chega o momento de José ser lembrado. Olha que coisa maravilhosa que nós podemos observar e trazer em reflexão. Tudo tem um tempo determinado por Deus em nossa vida. Nós vemos que quando José foi vendido, ele tinha 17 anos. Se passa 13 anos até ele virar governador do Egito. Depois de 13 anos, porque com 30 anos que ele é governador. Então foram 13 anos que ele teve que esperar confiante em Deus. Eu observo aqui que a fé de José era intacta, porque quando ele estava sendo assediado pela esposa de Potifar, José não caiu nos encantos daquela mulher. José permaneceu firme, diante do seu patrão, que era Potifar, onde ele tinha um respeito por aquele homem, que Potifar também foi uma boa pessoa, mas também diante de Deus, porque ele sabia que aquilo, se ele ficasse ao desencanto daquela mulher, iria ser pecado e errado diante dos olhos de Deus. Então José, o tempo inteiro, ele era uma pessoa fiel ao Deus, mesmo longe do seu pai, da sua terra, dos seus irmãos. José continuava confiante e continuava intacta a sua fé. E eu observo aqui que neste momento que aquele copeiro se lembra que José estava na prisão. Olha que coisa maravilhosa. Eu observo aqui que Deus usa pessoas, Deus cria situações, circunstâncias, para que tudo venha ser favoráveis ao nosso favor. Deus cria situações para nos abençoar, porque Deus tem um plano na nossa vida. Todos nós temos planos de Deus, todos nós temos uma missão que foi colocada por Deus em nossa vida. E José tinha uma missão, e era uma missão muito grande, porque quando ele vira governador, através da vida de José, diante de todos aqueles 7 anos de seca, ninguém ficou sem alimento, nem no Egito e nem toda a circunvizinhança ali ao redor do Egito. Mas nós vemos aqui que todos os processos da vida de José foram processos difíceis, processos dolorosos, mas José permaneceu intacto
propósitos diante de Deus. José, em momento nenhum, ele cultuou os deuses do Egito ou ele se rebelou contra Deus. José permaneceu intacto porque ele acreditava que Deus tinha um propósito. Então eu observo aqui que foi permissão de Deus o copeiro e o padeiro serem presos. Foi permissão de Deus eles terem um sonho, para que lá na frente eles viessem lembrar, aquele copeiro se lembrar que tinha alguém que podia interpretar o sonho de Faraó. E a palavra que eu quero deixar para todos nós essa tarde, diante de qualquer situação, qualquer acontecimento que Deus tem criado, qualquer momento que você está passando, você precisa de entender que Deus tem um plano dentro de tudo isso. Deus tem um propósito e algo lá na frente, grande, maior, que Deus vai fazer na sua vida e através da sua vida. Você precisa de vencer os processos, vencer todas as situações. José teve muitos processos difíceis na sua vida, mas os processos, ele sabia que ele não estava sozinho. O que eu posso observar, José estava longe do seu pai, longe dos seus irmãos, longe da sua família, mas José não estava longe de Deus. José, ele estava com seu coração fiel ao pai o tempo inteiro. E o que eu posso aprender com José? Que eu posso estar longe de tudo. Eu posso estar distante de pessoas que eu amo. Eu posso estar passando momentos de calúnia, como José passou, porque ele não tinha assediado aquela mulher. E ela disse que ele tinha assediado ela. José passou momentos difíceis dentro daquela prisão. Mas observe que onde José passava, Deus honrava aquele homem. E quando o tempo que ele esteve na casa de Potifar, a casa de Potifar foi próspera, foi abençoada, porque Deus era na vida de José. Mas todos os momentos que José passou, momentos dolorosos da sua vida, nós passamos também. Nós observamos aqui a reflexão que eu quero deixar para todos nós, que nós viemos refletir que tudo tem um plano de Deus. Deus não esqueceu de ninguém. Deus, ele sabe, ele quer usar você lá na frente. Deus, ele quer abençoar. Quantas coisas acontecem em nossa vida que a gente não entende no momento que nós estamos passando, mas depois que a gente passa por todo aquele processo difícil, doloroso, a gente começa a dizer: Deus, tantas coisas boas que eu aprendi. Quantas coisas eu aprendi diante dessa dor, diante desse acontecimento. E José estava vivendo tudo aquilo, ele estava vivenciando os momentos difíceis da sua vida, mas ele sabia que Deus estava com ele. E a reflexão que eu quero deixar para todos nós: acreditem em uma coisa, você pode estar longe de tudo e de todos, mas Deus não está longe de você, e também você não esteja longe de Deus. Você pode estar longe de tudo, mas não esteja longe de Deus, porque José, ele foi lembrado porque Deus permitiu aquele copeiro se lembrar dele, porque Deus que usou o copeiro para que ele viesse falar para Faraó. Então ele estava sendo usado como um canal de bênção na vida de José. Às vezes tem pessoas hoje que passaram pela sua vida, talvez momento pouco, que às vezes você não entendeu por que ela passou na sua vida, você ajudou, você estendeu as mãos, mas você não sabe o que vai acontecer lá na frente, que talvez aquela pessoa vai ser usada para poder abençoar a sua vida. Foi isso que aconteceu na vida de José. José naquele momento abençoou a vida daquele copeiro, mas lá na frente foi o copeiro que abençoou a vida de José, porque ele leva José até Faraó, porque quem fala de José para Faraó não foi ninguém, não foi nem mesmo Potifar. Talvez Potifar estava ali, mas ele não falou de José, mas aquele copeiro falou de José para Faraó, e José manda chamar Faraó. José revela o sonho de Faraó. E diante da revelação, Faraó vira que não tinha ninguém como José. Ninguém naquele Egito como José. E eu quero dizer uma coisa para você. Da mesma forma que Deus restituiu a vida de José, Deus esteve com José em todo o tempo, Deus também está com você. A reflexão e a palavra que eu quero deixar ao nosso coração: começa a observar os sinais. Começa a observar tudo que está acontecendo, os acontecimentos, as pessoas, personagens que Deus cria, coloca no seu caminho só para abençoar você. Hoje você não está entendendo, mas Deus, ele tem um plano diante de tudo, de todos os acontecimentos da nossa vida. E que nós viemos entender que da mesma maneira que Deus honrou tantos irmãos nossos na fé que ficou registrado no seu livro, Deus também tem nos honrado. Então hoje você pode não estar entendendo, mas Deus manda dizer: tudo tem um propósito debaixo do céu. Tudo tem um propósito de Deus na nossa vida. Deus não esqueceu de ninguém, mas Ele simplesmente está trabalhando ao nosso favor. Amém? Eu quero deixar essa palavra no nosso coração, essa pequena reflexão,
que tudo que você está passando, tem um propósito de Deus. Amém? Ficam todos em paz. Que essa palavra traga uma alegria, conforto e ânimo ao nosso coração para continuarmos nessa grande batalha que é vencer e vencer com nosso Senhor Jesus. Ficam todos em paz, em nome de Jesus.